Oi, meus queridos, meus amados, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estarmos aqui juntos, divulgando a palavra. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu desejo que faça na vida de vocês também, em nome de Jesus. E meu muito obrigado, queridos, a todos, e que a gente nunca esqueça que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E começando, queridos, com a pregação hoje de Billy Graham, que é a seguinte: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. O apóstolo Paulo disse certa vez que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Gálatas 5,17. Esta é a luta que enfrentamos ou a pressão que sofremos, seja com muita ou pouca intensidade. Podemos ver então que a Bíblia explica a morosidade espiritual que sentimos, mas isso não significa que devemos aceitar essa situação como algo natural. Temos que nos preparar de todas as formas possíveis para essa batalha, pois a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra as forças espirituais do mal. Efésios 6,12. A Bíblia nos diz em Efésios 6 como devemos nos preparar. Enquanto isso, nunca se esqueça de que, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5,20. Você pode ter vitória completa. Sabemos que se nos submetermos a Deus, o diabo fugirá de nós. Também há uma promessa de que o pecado não dominará vocês. Romanos 6,14. Bom, queridos, como sempre, sempre a gente começando com o Billy Graham, sempre a gente começa com uma palavra de esperança, um ensinamento muito grande, nos mostrando como sermos cristãos de verdade. Então hoje não poderia deixar de ser. Então que a gente reflita bastante sobre isso também que Billy Graham acaba de nos dizer. E para a nossa reflexão hoje, queridos, livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ele diz o seguinte: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém. Bom, queridos, aqui, Paulo está dizendo sobre as promessas e sobre o temor de Deus. Então, todas as promessas que nós já sabemos de que Deus fez e que Deus cumprirá todas uma a uma, porque Deus não é homem para mentir, para dizer uma coisa e fazer outra, não. O que ele diz é lei, é fato, acontece, vai acontecer, e já está acontecendo, E falando sobre isso, essas promessas são alcançadas, aperfeiçoando a nossa santificação no temor a Deus. Daí eu pergunto para você, meu querido, a nossa reflexão hoje, eu pergunto o seguinte: o que para você é temer a Deus? É ter medo de Deus? É ter respeito de Deus? O que é para você, temor a Deus? Eu falei ontem até que a gente ia falar sobre isso esses dias, E isso ficou na minha cabeça e eu resolvi falar hoje, Então, queridos, eu já ouvi várias pessoas falando sobre o temor a Deus, o que é o temor a Deus, o que não é, e tudo que eu já li. Então, eu vou falar hoje a minha conclusão do que é temer a Deus. Eu, José, o que eu, para mim, entendo como temer a Deus. Para mim, temer a Deus, meu querido, minha querida, não é ter medo de Deus, não é ter medo do que Deus possa me fazer se eu fizer alguma coisa errada, Medo que Deus se vingue de mim, que Deus me castigue, jamais, jamais. Deus não se vinga, Deus não castiga, muito pelo contrário.
Para mim, o temor a Deus é o que eu possa fazer para Deus e não o que Deus possa fazer para mim. É o que eu possa fazer para magoar, para desapontar o nosso Deus. Então esse é o temor que eu tenho de Deus. Eu tenho temor de desapontá-lo, eu tenho temor de desagradá-lo, eu tenho temor de fazer coisas, falar coisas que o desapontem, que o deixem chateado por minha causa. Então esse é o temor que eu tenho. Né? É ao contrário, né? Então que a gente reflita bastante sobre isso hoje, se você concorda comigo ou não. Se você não concorda, deixe o seu recado aqui, vamos, né? Vamos conversar. Agora, se você concorda com o que eu disse também, né? De qualquer maneira, se você quiser acrescentar alguma coisa, o canal aqui está aberto. Então que a gente reflita sobre isso, sobre esse temor a Deus. Para você, o que é temer a Deus? É ter medo do que Deus possa fazer por você ou para você, né, em represália se você fizer alguma coisa errada? Ou é o medo que você tem, o receio do que você possa fazer a Deus para desapontá-lo e desagradá-lo? Então que a nossa reflexão hoje seja baseada nisso, né? No que você entende por temer a Deus, né? Eu até vou exemplificar aqui muito rapidinho, para mim, o que é esse temor a Deus, como eu vivo esse temor a Deus, né? Já há algum tempo. Outro dia na loja que eu trabalho, eu fico na portaria, eu sou fiscal, e o rapaz vem entregar, fazendo uma entrega, e tem normas de entrega, né? A pessoa tem que esperar, tem que... daí eu estava explicando isso para ele, e ele com pressa, e ele querendo entrar, e eu falei que não podia, que ele tinha que esperar, que eu ia fazer o procedimento correto, né? Daí eu peguei, fiz o procedimento correto, e ele já estava exaltado, e ficou reclamando, falando, daí aquilo acabou também me deixando nervoso, eu não devia ter me alterado, mas eu acabei me alterando um pouco, e fui assim, estúpido com ele também. Eu falei, pô, meu amigo, eu estou fazendo meu serviço, você pode esperar ou não? Né? E daí ele ficou quieto, eu fui, fiz o que tem que fazer, né? Voltei, daí falei para ele, agora você pode entrar. Né? Daí ele entrou, e assim meio resmungando, mas entrou. Daí nesse tempinho que ele foi fazer o que ele tem que fazer, eu fiquei com aquilo na cabeça. E fiquei pensando, pô, não tá certo o que eu fiz, eu não devia ter me exaltado, né? E fiquei pensando nisso e pensei justamente isso. Falei, poxa, como que Jesus agiria nessa situação, né? Certamente completamente diferente do que eu agi. Então, o jeito que eu agi, eu não agradei a Deus. Eu fiquei muito chateado. Daí uma colega minha percebeu que eu estava assim diferente, ela veio perguntar o que tinha acontecido, eu contei para ela, né? E na hora ela disse isso, ela falou, pô, José, isso é temor a Deus, é o seu temor a Deus, né? E eu pensei, eu olhei para ela e falei, realmente, né? Falei, porque eu estou me sentindo mal, porque eu não devia ter feito isso não agrada a Deus. Daí a hora que o rapaz saiu, eu me desculpei com ele, e ele também se desculpou, né, e ficou tudo bem, né, mas eu fiquei, sabe, daí nesse meio tempo, enquanto o rapaz não voltava, eu orei, pedi perdão a Deus. Por quê? Porque eu tenho esse receio, eu tenho esse temor de desagradar a Deus, né? Estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, melhor que o rapaz, não. Estou dizendo que eu estou querendo exemplificar o que eu disse, né? Para mim, o que é temer a Deus. Então, isso é viver o meu temor a Deus na prática. Eu só quis exemplificar isso. Tá bom, queridos? Então, que a gente reflita hoje sobre isso. O que é temer a Deus, né? Você tem medo do que Deus possa fazer para você, ou o seu temor a Deus é o medo que você tem do que você possa fazer para Deus, para magoá-lo, para desapontá-lo? Tá bom, queridos? Muito obrigado. Então, fiquem todos com Deus. Tenham um ótimo dia, que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita sabedoria e muito discernimento, para que a gente possa viver uma vida cada vez mais plena, cada vez mais serena, em nome de Jesus. E fique à vontade aqui para deixar sua crítica, sua sugestão,
Eu peço a você também a gentileza de divulgar o canal nas suas redes sociais. Dessa maneira você estará espalhando, semeando a palavra de Deus. Deus se agradará muito da sua atitude e eu ficarei muito grato em nome de Jesus. Tá bom, queridos? E vamos aqui à oração de hoje, que é a seguinte: oração do dia. Senhor, como Paulo, eu batalho diariamente contra Satanás. Submeto a Ti tudo que há em minha vida, pois sei que esta batalha já foi vencida. Amém. Quem está com Deus vence qualquer batalha, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então é isso, queridos. Muito obrigado. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de novo aqui aprendendo, divulgando a palavra, fortalecendo a nossa fé. E eu espero você e conto com você, tá joia? Muito obrigado, fiquem com Deus e não esqueçam, importa agradar a Deus sempre, 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 em nome de Jesus. Tchau, meus queridos. Deus abençoe. Tchau, tchau.